No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar 5 países que você precisa conhecer no Sudeste Asiático, do mais caro ao mais barato. A gente teve o privilégio de viajar durante 8 meses por essa região da Ásia e podemos afirmar que lá você encontra desde construções que mais parecem ter saído de um filme de ficção científica, até paisagens naturais que nem parecem desse mundo de tão lindas. Sem falar na diversidade cultural, que é impressionante e riquíssima. A gente vai compartilhar os preços de hospedagem, alimentação, passeios e por aí vai. Assim, você já tem uma noção de quanto custa viajar para cada um desses destinos e consegue planejar suas viagens sem surpresas. E já adianto que em todos esses países nós usamos o cartão multimoedas da Wise e ele não só funcionou super bem, como facilitou demais a nossa viagem. Imagina ter que levar dinheiro em espécie em 5 moedas diferentes e ficar trocando em casa de câmbio durante a viagem. Não seria nada seguro e ainda sairia bem mais caro por conta da cotação que eles usam. É muito mais prático e seguro levar dinheiro para sua viagem internacional com a Wise. Por isso, fica a dica para já abrir a sua conta usando o nosso link exclusivo que está na descrição ou pelo QR Code que está aqui na tela também. Assim você garante taxa zero na primeira transferência de até 500 libras ou um valor equivalente. Agora sim, vamos fugir para o Sudeste Asiático? O país mais caro da nossa lista é Singapura. Localizado no sul da península da Malásia, esse é um lugar bem interessante porque é uma cidade-estado, ou seja, o país inteiro é uma cidade só, e por isso ele é muito pequeno, com pouco mais de 700 km² e 5,4 milhões de habitantes. Em Singapura tem gente do mundo inteiro, mas a população é formada principalmente por chineses, indianos e malaios. E o país é super desenvolvido, cheio de construções tão modernas que a gente teve a sensação de ter viajado para o futuro. Para você ter uma ideia, em apenas 50 anos, Singapura deixou de ser uma vila de pescadores e se tornou um país de primeiro mundo. Mas agora vamos aos valores. Já adianto que Singapura é um destino bem caro, até por isso ele é o primeiro dessa lista. A moeda de lá é o dólar singapuriano, que na cotação atual está saindo entre R$ 4,29 e R$ 4,50. Começando pela acomodação, um hostel cápsula daqueles que parece que você dorme dentro de um caixão e ainda divide o quarto e o banheiro com uma galera, fica em torno de R$ 400 para o casal à noite. Já a diária no Marina Bay Sands, que é aquele hotel que tem uma piscina de borda infinita famosíssima, sai pela bagatela de R$ 4.600 a diária. E esse é só o quarto mais basiquinho, tá? Agora sobre a alimentação. Tomando café em lojas de conveniência e almoçando e jantando em restaurantes locais dos mais baratos que a gente encontrava, cada refeição que fizemos saiu uma média de R$ 46 por pessoa. Mas isso sendo bem econômico. É claro que você consegue gastar mais do que isso facilmente. Na verdade, em Singapura o céu é o limite. Mas se a gente considerar o valor das refeições em restaurantes melhores e com um orçamento mais confortável, a média fica entre R$ 80 e R$ 100 por pessoa por refeição. Em Singapura é muito fácil se locomover a pé, de transporte público e de Grab, que é o Uber lá da Ásia. Combinando esses 3 meios de transporte, dá para considerar uma média de R$ 24 por dia por pessoa, que foi o que a gente gastou. Mas só para você ter uma noção melhor, as tarifas do metrô variam entre R$ 6,50 e R$ 10,84 por trajeto. E claro que se você vai para Singapura, vai querer aproveitar ao máximo. Por lá tem muita coisa legal para fazer. Uma das atrações que a gente mais gostou foi o Gardens by the Bay. O lugar é lindo e parece cenário do filme Avatar. Esse é um parque público, por isso a entrada é gratuita. Mas se você quiser andar próximo ao topo das árvores, o que eles chamam de Skywalk, o ingresso sai por R$ 60 por pessoa. Outro ponto bem legal de visitar é o Observation Deck, que fica no topo do Hotel Marina Bay Sands, de onde você tem uma vista espetacular de Singapura. Sério, o que tem de alto, tem de bonito. O valor do ingresso sai por R$ 152 por pessoa. Tem também a roda gigante, que custa R$ 174 por pessoa, e o Museu de Artes e Ciências por R$ 183. E aí, você ficou com vontade de conhecer Singapura? Lembrando que aqui no canal tem um vídeo completo do nosso roteiro por lá, mostrando tudo com mais detalhes e passando várias dicas para você planejar sua viagem também. Filipinas é aquele lugar que nem eu aguentava mais falar, olha a cor dessa água. Sério, gente, o lugar tem uma beleza surreal. É um país formado por mais de 7.000 ilhas, divididas em 3 grandes conjuntos. E é exatamente por ser tão espalhado assim que a viagem acaba encarecendo.
Não que os preços lá sejam tão altos, mas esses deslocamentos são longos e podem sair caros. Mas antes da gente falar dos preços, vamos entender a moeda. O dinheiro lá é o peso filipino. Na cotação atual, R$1 equivale a mais ou menos 10 pesos. Dito isso, vamos aos gastos. Eu vou usar a nossa viagem como exemplo. A gente fez uma viagem de 23 dias por lá, ficando só em um dos conjuntos de ilhas. No nosso roteiro, chegamos por Manila, fomos para Coron e depois El Nido. Todos esses deslocamentos internos têm que ser feitos principalmente por avião. Então, só para vocês terem uma noção, a gente pegou 2 voos e gastou R$1.065 por pessoa. Ah, e aqui vai uma dica. Quando você for comprar suas passagens aéreas no exterior, também dá para usar o cartão da Wise para economizar com a taxa de câmbio. Isso funciona mesmo se você fizer a compra ainda antes de sair do Brasil, porque geralmente as companhias aéreas cobram na moeda estrangeira. Sobre hospedagem, você consegue encontrar opções de hostel, hotéis simples e também redes maiores de hospedagens mais luxuosas, e é claro que os preços vão variar bastante de acordo com a categoria que você escolher. Mas para dar uma noção de valores, a gente ficou em hotéis bem simples, com um quarto só nosso, banheiro e café da manhã. A média que a gente pagou foi 180 para o casal por dia, mas é possível encontrar hotéis mais luxuosos por 1.500 a diária ou mais. Já na parte de alimentação, a culinária das Filipinas até lembra um pouco a nossa. Lá eles comem bastante arroz, carne de porco e frutos do mar. Um prato que a gente comeu bastante foi o silog, que é servido no café da manhã, mas parece bastante o PF nosso, com arroz, proteína e um ovo frito. É possível encontrar refeições entre R$22 e R$70, dependendo do restaurante. Só para dar um exemplo, a gente gastava uma média de R$50 por pessoa por dia com alimentação. Mas isso considerando que o hotel já tinha café da manhã e muitos passeios já incluíam o almoço, ou seja, esse era basicamente o valor do jantar. Agora, se você quiser experimentar um snack local como o balote, que é um ovo de pata com um patinho em formação dentro, custa cerca de R$2, mais a coragem de comer um negócio desses. Ah, ela falou que é pra pôr vinagre e um pouquinho de sal. Parece sopa de frango. Sério? A sopinha, é o fetinho. a sopa é boa. É gosto de sopa de frango mesmo? É, parece um caldo de uma canja assim. Nas Filipinas também tem Grab e é comum alugar moto. Nós alugamos em Coron e El Nido e a diária saiu mais ou menos por R$50. Além disso, nas ilhas você encontra muitos triciclos que funcionam como se fosse um transporte público. É só falar para onde você vai e fechar o valor com o motorista antes de embarcar. Como as distâncias não são tão longas, a média sai entre 15 e 25 por pessoa. Em Manila, que é a capital, o bilhete unitário do transporte público sai por R$1,50. Praticamente todos os passeios que você vai fazer nas Filipinas são de barco e durante o dia todo, por isso é muito comum o almoço já ser incluso. Para vocês terem noção, o valor médio de cada passeio em um barco coletivo pelas ilhas de Coron e El Nido é cerca de R$130 por pessoa. Agora, se você quiser fazer a expedição que nós fizemos de El Nido para Coron, o valor é um pouco mais alto, mas eu já adianto que vale cada centavo. São 3 dias e 2 noites de viagem, parando em várias ilhas desertas e totalmente paradisíacas. O passeio começa em Coron e termina em El Nido, ou vice-versa, ou seja, já inclui deslocamento, hospedagem e também alimentação. O valor desse passeio é R$1.830 por pessoa. Se você quiser saber mais detalhes desse rolê, a gente fez um vídeo completo mostrando todo o trajeto. Aliás, tem uma playlist inteira sobre as Filipinas aqui no canal. O link está na descrição. Quem acompanha o nosso canal há mais tempo sabe que a Tailândia tem o nosso coração. Esse é um país com uma beleza natural incrível, com praias paradisíacas, uma cultura muito rica, com milhares de templos e ruínas históricas e a melhor comida do mundo. Sim, eu joguei essa polêmica para vocês. E uma estrutura muito legal para o turista também. Ah, e o melhor, os preços ainda são bem acessíveis quando a gente converte. Lá, a moeda é o baht tailandês e R$1 nos dias atuais equivale a 5,89 bahts. Na Tailândia, você encontra hotéis para todos os gostos e bolsos. Desde hotéis tão baratos quanto R$20 a diária em quarto compartilhado,
até hospedagens super luxuosas, como o hotel onde foi gravada a última temporada da série White Lotus, o Four Seasons Resort de Koh Samui, em que a diária sai a partir de R$10.000. Mas calma que é muito fácil encontrar o meio termo e conciliar preço bom com conforto também. A gente montou uma planilha com várias indicações de hotéis em que a gente já se hospedou ou que são bem avaliados para te ajudar. O link está na descrição desse vídeo e o QR Code está aqui na tela. Eu já falei que a gente ama a gastronomia tailandesa, né? Eles comem bastante arroz, macarrão, frango e frutos do mar. Tudo com um tempero mais picante e agridoce, mas você consegue pedir sem pimenta também, fica tranquilo. Uma média de valor por prato em restaurante de comida tailandesa nas áreas turísticas sai em torno de R$20, apesar de ser possível encontrar também boas opções a partir de R$10 o prato. Mas é claro que também existem restaurantes mais caros e muitos premiados, então dependendo do que você escolher, o valor fica mais alto. Comidas ocidentais como pizza, massa ou hambúrguer, por exemplo, ficam um pouco acima disso. Uma observação importante, muitos restaurantes, lojas e às vezes até hotéis na Tailândia só aceitam o pagamento em dinheiro, então a dica é usar o cartão da Wise para sacar em baht tailandês e usar nesses lugares, como a gente já falou. Compensa muito mais do que trocar dinheiro em casa de câmbio ou usar o cartão de crédito para sacar. É muito fácil circular por cidades como Bangkok e Chiang Mai de transporte público e Grab. O valor da passagem no metrô em Bangkok varia de R$2,50 a R$10, dependendo da distância que você percorre. Já nas ilhas, a melhor opção é alugar moto, se você souber pilotar. O aluguel diário fica entre R$25 e R$50, dependendo da ilha e do seu poder de negociação. Já para se deslocar internamente na Tailândia, você pode tanto andar de avião, quanto ônibus, van e barco. Mas para você ter uma ideia dos preços, para pegar uma lancha de Ao Nang Beach em Krabi para Koh Phi Phi, por exemplo, o valor fica em torno de R$80. Agora sobre os passeios, na Tailândia tem muita coisa incrível para fazer. Alguns você até consegue fazer por conta própria, pagando só a entrada nos templos, por exemplo, mas muitos são feitos de barco. Para trazer valores concretos, o passeio que passa por 7 ilhas em Krabi e ainda vê os plânctons à noite varia de 225 até 350 por pessoa, já com almoço. Já o passeio de longtail privativo, que é aquele barco super tradicional da Tailândia, em Koh Phi Phi sai por cerca de 620 para o casal. A gente tem uma playlist super completa sobre a Tailândia aqui no canal. Nela a gente mostra todas as experiências que falamos aqui e ainda passamos muitas outras dicas valiosas para quem visita o país. O link também está na descrição. A Indonésia é um país formado por milhares de ilhas vulcânicas. Por lá, você pode aproveitar praias maravilhosas, fazer passeios para ver vulcões, visitar campos de arroz, templos lindos e muito mais. A ilha mais famosa de todas é Bali, que tem uma identidade cultural bem marcante e uma vibe que é só dela. E os preços lá, apesar de já terem aumentado bastante por conta do hype dos últimos anos, ainda são bem convidativos. A moeda de lá é a rúpia indonésia, que tem um valor bem baixo. R$1 equivale a cerca de 2.900 rúpias indonésias. Na parte de acomodação, não é difícil encontrar quartos simples nas casas das famílias, as chamadas homestays, por R$25 a R$50 a diária para o casal. Mas claro que também tem para todos os gostos e bolsos. Aliás, Bali tem muitas acomodações super luxuosas. Dá para achar quarto em resort bem confortável por menos de R$300 a diária e também por mais de 7.000. Ou seja, vale pesquisar bastante para achar as melhores oportunidades. A alimentação em Bali é bem barata e a comida é uma delícia. Nos chamados warungs, que são os restaurantes bem locais e tradicionais de lá, você vai montando seu prato e paga de acordo com a porção de cada alimento que você escolher. Tem carne, frango, peixe, noodle, arroz, legumes, muita variedade. A média por pessoa sai entre 12 e 20 reais. Se você quiser comer uma pizza à noite, também é fácil encontrar, mas aí o valor sobe um pouco, indo para uns 30 reais. Já um lanche fast food sai por menos de 20 reais. Em Bali e outras ilhas como Nusa Penida, também é possível e até bem interessante alugar uma moto se você tiver segurança para dirigir. A diária sai entre 25 e 40 reais, também dependendo do seu poder de negociação. Uma opção mais confortável é contratar um motorista particular para passar o dia todo com você. Nesse caso, o valor gira em torno de 160 reais por dia. E ainda tem o famoso Grab, que pode ser bem útil dependendo da situação, e os valores costumam compensar bastante. Para fazer os deslocamentos internos entre as ilhas ou cidades, você pode usar barco e ou voos.
Para vocês terem uma noção de valores, o transporte de van mais barco entre Ubud e Nusa Penida sai a partir de R$100 por pessoa. Em Bali tem muitos passeios bem legais, super variados e não muito caros. Se você for visitar um templo, o valor da entrada custa entre R$15 e R$20 por pessoa. Já as praias, como as de Uluwatu, cobram de R$5 a R$10 por pessoa pelo acesso e a entrada nos campos de arroz de Ubud custa de R$10 a R$20. Agora, se você quiser conhecer outras ilhas da Indonésia, existem opções de passeio muito diferentes também. Nós fizemos um rolê para conhecer 2 vulcões em Java, que custou mais ou menos R$950 por pessoa e foi muito massa. Isso incluindo hospedagem em Java, mais os deslocamentos até os 2 vulcões e ida e volta de Ubud para Java. Mas a gente fez tudo por nossa conta. Se você contratar um tour privado, por exemplo, os valores vão ser bem maiores do que isso. Fizemos também um rolê de barco pelas ilhas próximas a Komodo, que foi maravilhoso, acho que o ponto alto da viagem. Ele custou R$1.150 por pessoa, mais a passagem de avião de ida e volta até Labuan Bajo. Pode pôr na conta aí mais uns R$560 por pessoa. Para pagar esse passeio, a gente precisou fazer uma transferência para a conta da agência, o que foi tranquilo de fazer porque a gente usou a conta da Wise para isso. Para você entender melhor sobre esses passeios, a gente também tem um vídeo completo de cada um aqui no canal. Os links estão na descrição. O Vietnã é o país mais barato que nós visitamos no Sudeste Asiático e provavelmente o mais barato no mundo também. Além de paisagens maravilhosas, o país é rico em história, natureza, comida boa e muita cultura também. Lá a moeda é o dong vietnamita. Na cotação atual, R$1 equivale a 4.578 dongs, ou seja, com R$240 você já é milionário no Vietnã. Quando o assunto é hospedagem, é até bem fácil encontrar hostel por R$15 ou R$20 à noite em quarto compartilhado, ou hotel bom com café da manhã por menos de R$80 a diária para 2 pessoas. Mas claro que também tem redes internacionais por lá e você encontra acomodações super luxuosas e com preços bem mais altos. A alimentação no Vietnã também é bem acessível. Você encontra banh mi, que é um sanduíche tradicional deles, no carrinho de rua por menos de R$5, por exemplo. Ou um po, que é um tipo de sopa com noodle bem tradicional também de lá, a partir de R$7. Mas isso nos lugares mais simples. Se você for em restaurantes mais turísticos, os preços aumentam um pouco. Uma cerveja sai por uma média de R$5,40, um po custa mais ou menos uns R$15 e um café com leite de coco custa cerca de R$6,50. Aliás, vale dizer que o café do Vietnã é delicioso e eles têm muita variedade. Quando o assunto é transporte, o Grab funciona muito bem por lá e os preços compensam bastante. Nas cidades grandes, como Ho Chi Minh, por exemplo, também tem a opção de transporte público. O preço do bilhete unitário do metrô sai de R$1,50 a R$4,30, dependendo da distância que você percorrer. Lá também é possível alugar moto para se locomover, desde que você saiba dirigir e tenha coragem para enfrentar aquele trânsito maluco. É possível encontrar aluguéis de R$15 a R$20 a diária. Já para o deslocamento interno, o ideal é pegar o avião, já que o Vietnã é um país com distâncias longas. Para vocês terem uma noção de valores, nós pegamos um voo de Da Nang para Ho Chi Minh que saiu R$200 por pessoa. O valor dos passeios por lá varia bastante. A entrada no Sun World, que é aquele parque onde tem a ponte apoiada em 2 mãos, na cidade de Da Nang, custa R$207 por pessoa. Já o Museu de Guerra em Ho Chi Minh custa R$8,70 por pessoa, então o gasto vai depender do que você decidir fazer. Nós também temos uma playlist completa sobre o Vietnã aqui no canal, vale a pena assistir. Você provavelmente já tinha ouvido falar que viajar pelo Sudeste Asiático é barato, mas você tinha noção de quantos valores podiam variar de um país para o outro? Dá para realmente viajar gastando pouco por lá, mas dependendo das suas escolhas e preferências, também é possível gastar rios de dinheiro. Mas independente do seu perfil de viajante, o que não muda é a dica principal desse vídeo. Antes da sua viagem, abre lá a sua conta da Wise usando o nosso link. Além da primeira transferência ser livre de tarifas, a taxa de câmbio é a mais baixa do mercado. Ah, e se você for para algum desses destinos e compartilhar no Instagram, marca o nosso perfil, que é @vamosfugirblog. A gente adora ver vocês usando as nossas dicas. Valeu, obrigada, tchau!